Roberta Veras, educadora financeira, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Sua poltrona é essa daqui. Sinta-se na sala de casa, a proposta é essa, tá bom? Obrigada. Obrigado. Já estou me sentindo. Por favor, por favor. A câmera dedicada à senhora é essa número 3. Ok. No momento que a senhora quiser olhar para ela, para passar uma mensagem mais direta ao nosso internauta, por favor, faça uso dessa câmera. Mas a gente também tem uma lá no final, mas essa é mais dedicada para mostrar a gente em plano aberto, como estamos aqui gravando. Tem água à sua disposição. Bom, Roberta Veras é educadora financeira, como eu falei ainda há pouco. A gente vai para a vinheta e volta já. Roberta, que prazer realmente te receber aqui, porque a gente precisa falar de finanças, isso é natural e todo mundo deve se preparar para o futuro. Sim. Qual a idade certa para começar a guardar dinheiro, pensando numa aposentadoria lá na frente? Então, você que está nos assistindo nesse momento, quanto mais cedo você começar a guardar, ou seja, poupar o teu dinheiro, se você puder logo que começar no teu primeiro trabalho, com certeza, lá na idade da aposentadoria, você já vai estar com a independência financeira. Lembrando que as 3 fases que a gente deve seguir, que é a segurança, a liberdade financeira e a independência financeira, são coisas distintas, para a gente poder entender, porque muita gente pensa na aposentadoria, mas realmente não faz o cálculo exato de como deve se pensar na aposentadoria, porque a inflação corrói o dinheiro, porque o custo de vida muda, o padrão de vida muda, o cenário econômico muda, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Qual é a melhor alternativa dentro desse ambiente de guardar dinheiro? Claro, pensando lá na frente, para que a pessoa tenha um melhor retorno, Roberta. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente está falando no longo prazo. Então, se você é uma pessoa que tem CLT, lógico que você já contribui com o INSS. Então, você tem que analisar qual o teto que você está contribuindo para o INSS, porque muitas vezes pode ser o salário mínimo, a pessoa pode ganhar muito mais. E em cima do teto que você já acha que vai ganhar do INSS, de acordo com as estimativas que hoje a gente consegue fazer no mercado, você pode pensar em fazer uma previdência privada. Por que a previdência privada? Porque ela é estrategicamente para isso. Nada impede que você que está nos assistindo queira também diversificar isso. Comece a guardar um pouco numa previdência privada e em outro tipo de investimento. Esse outro tipo de investimento cabe um tesouro direto, por exemplo? Cabe, você pode pensar num tesouro direto, você pode pensar num fundo, no CDB. E lá na frente, quando você já tiver a sua vida mais ou menos organizada, em ações. O que está acontecendo muito hoje? As pessoas pegam um pouco do dinheiro que têm e aplicam em ação. Só que elas ainda não tiveram uma base, uma segurança financeira para fazer isso. Muitas vezes acaba perdendo dinheiro. E ação é um investimento de risco. Exato. Dependendo ali de onde você vai colocar. Se você comprar tesouros do Tesouro Direto que eu mencionei ainda há pouco, você tem uma estabilidade. Agora, a ação, o mercado é muito mais volátil. Uma hora está lá em cima, outra hora está ali embaixo. Requer conhecimento. Exato. E requer disponibilidade financeira para isso. E assim, muitas pessoas acham, eu vou investir em ação. Será que você é um investidor ou você é um especulador? Porque muitos são especuladores, ou seja, eu invisto porque eu quero um retorno rápido, mas eu me desespero quando está caindo. Ou então, quando na primeira urgência e aperto financeiro que eu tenho, eu vou lá e saco o dinheiro. Então, você não é um investidor, você está especulando aquele mercado. O investidor, ele esquece o dinheiro lá, cai, sobe, ele tem a data certa dentro do planejamento dele. Então, assim, a ação, eu como educadora financeira, eu não recomendo para quem esteja iniciando a vida. Agora, esse momento de juros altos, a gente está falando de uma taxa Selic que foi renovada pelo Copom esses dias, na casa de 13,75. É uma ótima alternativa? Depende de onde você quer investir. Lembrando, gente, que eu como educadora financeira, eu nunca vou dizer assim, é certo ou é errado você investir em tal coisa. Primeiro exercício que a gente tem que fazer, qual é o seu perfil de investidor? De investimento. Segundo, quais são os seus sonhos? Eu não posso pensar em investir sem ter essas perguntas. Agora, lógico, dependendo do valor que você tenha,
um CDB, um tesouro direto, um fundo do seu banco ou de outra plataforma que você utilize, que esteja dando uma lucratividade boa, né, uma rentabilidade boa, vale a pena você diversificar, levando em consideração sempre o seu objetivo com o dinheiro. Gente, isso é super importante, porque se você não tiver o objetivo com o dinheiro, você vai utilizar ele para qualquer coisa. Fundo imobiliário é uma alternativa também dentro dessa diversificação? Sim, também. Agora, tem gente que, dependendo daquele perfil de investidor, quer um retorno até mais rápido, distanciando da proposta de aposentadoria. Sim. Qual é o melhor tipo de investimento nessa questão que possa dar uma melhor liquidez, por exemplo, para essa pessoa? Você diz para aposentadoria? Não, distanciando da ideia de aposentadoria. Nesse contexto. Pois é. Entendendo isso, liquidez é aquilo que você tem o dinheiro rápido na mão. Então, analisando o seu banco, analisando a sua plataforma, qual é o... Porque assim, cada um tem o seu. Né? O CDB a gente consegue resgatar rápido, o Tesouro Direto depende. Depende do plano que você fez. Depende do plano que você fez. O que é importante você entender é o que é liquidez. E quando você for investir o seu dinheiro em alguma coisa, você fazer a perguntinha básica. Se eu necessitar desse dinheiro, eu vou conseguir resgatá-lo em quanto tempo? 24 horas? 48 horas? 3 meses? 6 meses? Então, essa é a pergunta. Porque aonde você vai aplicar depende de onde você está aplicando. Sim. Hoje a gente não tem um mercado que diga assim, o CDB é igual para todos, não existe. Não. Né? Então, assim, depende muito da plataforma que é utilizada ou do banco que é utilizado. Agora, Roberta, imagina uma pessoa ali na casa dos 30 anos. Ela não contribuiu ainda com o INSS, está num regime de MEI, pode ser que esteja num regime de MEI ou não. Ainda há tempo para essa pessoa? Com certeza. Gente, eu conheço gente que aos 48 anos começaram a contribuir. Eu estava lembrando a idade certa. 48 anos começaram a contribuir. Lógico que essa pessoa ela vai fazer um esforço muito maior e vai precisar guardar muito mais dinheiro do que uma que começa com 30. Com 20. Mas é possível. É possível. Agora, lembrando que nessa situação ela vai se tornar uma renda complementar. Você precisa já estar contribuindo para o INSS, você precisa, quem sabe, já tem a sua casa própria, o seu carro quitado, e aí, ou está pagando coisas em paralelo, que no final você vai conseguir alguma fonte de renda. Nesse aspecto também é interessante a gente perceber que você pode contribuir independente da idade, mas esse esforço que você menciona é um esforço, o que a Roberta está falando, é uma parcela mensal muito maior para guardar. Sim. Até para você ter um complemento de renda. E nesse momento em que ano após ano a gente tem uma mudança que vigora todo 1º de janeiro após a reforma da Previdência, é interessante sim a gente começar esse planejamento o quanto antes. Para quem está assistindo, o jovem que está assistindo a gente precisa olhar para a gente agora e dizer, opa... Olha, eu vou te dar um exemplo do que hoje aconteceu com uma pessoa que eu estava conversando. Eu fiz uma assessoria para ela rapidinho. A pessoa, no caso dela, ganha 8 mil por mês, mora com o pai e com a mãe, não é casado e gasta o dinheiro todo. Aí eu fiz uma simulação com ele, guardando apenas uma parte do salário dele, né? E fiz a multiplicação em 20 anos, sem juros, né? E aí jogando, provavelmente você vai ter isso. No grosso modo, ele ia conseguir tirar um complemento de renda do INSS que ele já paga. Ele falou assim, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Essa é a questão, você tem que realmente parar, você tem que dar o valor de sair todo dia de casa e se pagar, é claro. Né? Você tem que se pagar primeiro para depois você gastar, porque é o suor do seu trabalho. É conceitual, vem naturalmente na educação, ou pelo menos deveria, Sim. Mas é conceitual isso a partir do momento que você compreende que é para você. Você está fazendo um bem para você a longo prazo. Exato. A questão é que nós brasileiros, nós não temos essa cultura. E isso vem lá dos primórdios da conquista do Brasil e tudo mais.
Então, hoje, diferente na minha época que eu era jovem, a gente não tinha essa plataforma de conhecimento. Então, antes você não tinha, era muito restrito, mas as pessoas naquela época pensavam em ter uma casa própria, pensavam em ter um carro próprio, pensavam em ter outros imóveis para alugar. E hoje é engraçado, você tem um universo de onde estudar, né? YouTube, Google, contratar uma assessora como eu, né? Uma consultora. Afinal, como é que faz para encontrar você? Meu Instagram é Roberta Veras Antônio, então qualquer coisa clica lá, me segue e aí a gente pode conversar. E aí o que acontece? Hoje é o contrário, você tem um universo de informação e as pessoas querem viver o momento, não pensam em ter casa própria, não pensam em ter o carro próprio e simplesmente não guardam dinheiro. Olha, educadores financeiros, claro, você é uma técnica da área, uma pessoa dedicada ao estudo. Alguns dizem que investimento em casa própria talvez não faça tanto sentido para a realidade de hoje. A tua orientação é diferente dessa afirmação? A minha orientação é sentar com o cliente e analisar o perfil dele, mas a minha opinião pessoal, tá? Então, como eu te disse, claro, eu tenho que sentar com a pessoa e entender o perfil, mas a minha opinião pessoal e que para o meu perfil eu jamais iria pagar um aluguel podendo estar pagando uma casa para mim. Porque o aluguel é uma coisa que não vai mais me voltar. Lógico, algo que eu pudesse estar pagando uma casa no nível do que eu estaria pagando um aluguel, ok? Porque se um dia eu precisasse de alguma coisa, o que ia acontecer? Numa urgência, eu teria o dinheiro da casa para vender e fazer dinheiro. O mesmo vale para veículo? O mesmo vale para veículo. Isso eu, Roberta. Mas antes de pensar em ter uma casa, ter um carro, você tem que pensar em ter uma reserva de urgência. O que é uma reserva de urgência? Ter um dinheiro guardado num banco com uma liquidez rápida. Sim. Exatamente para quê? Para que você possa, numa urgência, ir lá e resgatar esse dinheiro. Roberta, o que a gente está falando, e você mencionou que é a falta de cultura, aculturar a sociedade, os que estão nascendo hoje, que estão ingressando na escola, falta essa disciplina no currículo escolar do dia a dia? Na verdade, desde 2021, algumas escolas já aderiram à educação financeira. Sim. Mas a questão é que, se a educação financeira em algumas escolas adere, mas não é a nossa geração, né? Então não existe em faculdade, não existe numa especialização. E aí, muitas vezes, o pai e a mãe não têm educação, aí o filho está aprendendo, aí tem um confronto. Então, assim, daqui a uns anos, eu digo aí, uns 20 anos, a gente vai ter filhos que já passaram por uma educação financeira na escola, e não são todas, e poderão criar outra geração. Mas isso também vai depender, porque a conta não bate, entendeu? Entende? Hoje eu tenho um pai e uma mãe que não tem uma educação financeira, mas o filho está na escola. Então, se o pai e a mãe não acompanhar, não vai formar ele direito. E assim, sucessivamente. Você tem uma cadeia, né? É, uma cadeia. É igual a economia, uma cadeia. Sim, é uma triste cadeia. Roberta, eu quero te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1. O bate-papo é daqueles que a gente fica ali querendo saber cada vez mais o perfil que encaixa, mas para isso você está disponível nas redes sociais para quem quiser consultar você. Sim, pode me chamar lá no Roberta Veras Antônio, traz as tuas dúvidas, traz as tuas perguntas, quem sabe alguma ideia de pauta, e aí eu passo para você. Sim. E a gente pode fazer novas matérias. Perfeito. Roberta, obrigado mesmo. Obrigada. Sinta-se à vontade todas as vezes para a gente discutir temas voltados à economia, voltados à educação financeira, e é um prazer te receber. Obrigada. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.